Veio Jesus, pôs-se no meio dele e disse-lhes: Pai seja convosco. Qual é o tema da nossa palestra hoje? Neurociência e fé. Diga comigo assim: neurociência e fé. Neurociência é a arte de entender esse mecanismo aqui neural, o cérebro. E a fé é aquilo que você tem, você já conhece. E aí eu quero falar um pouquinho sobre transtornos emocionais. Por que eu estou abordando esse tema? Porque alta performance para mim, chegar a lugares mais altos, desenvolver-me ministerialmente, depende da minha saúde emocional. Quantos acreditam assim? Por exemplo, eu que trabalho com jogador de futebol, toda vez que um jogador de futebol está triste, ele não joga bem. Porque a felicidade está completamente ligada à alta performance, porque ele usa serotonina e dopamina. Ele precisa ter esse equilíbrio da serotonina e da dopamina, para que ele possa estar jogando assim em alta performance. Se ele entrar triste no campo, achando que já vai perder, ele não vai render nada. Mas isso não acontece só com o jogador. Isso acontece em qualquer área da vida. Se você for arrumar a sua casa triste, vai sair um tipo de arrumação, um tipo de limpeza. Se você for arrumar a sua casa alegre, feliz, vai sair outra limpeza. Tudo que você fizer na vida e fizer feliz, o negócio estoura. Você vai dar uma reunião com seus colaboradores na empresa. Se você for triste, vai render uma coisa. Se você for feliz, vai render outra. Agora, a felicidade, ela não é uma questão de eu estar com dinheiro ou sem dinheiro. A ciência já provou que felicidade é um estado neural. É um estado químico do seu cérebro, que é gerado por diversos fatores, cujo a fonte é a sua crença, é aquilo que você acredita. Então, dependendo da forma com que você está olhando o mundo nessa hora, e a forma com que você está levando aqui a sua fé e a sua crença, isso vai afetar elementos químicos do seu cérebro, que vai trazer a tristeza, a angústia, a ansiedade, o medo, a depressão. E eu vou mostrar algumas coisas dessas aqui. Inclusive, também pode fazer o inverso. Pode levar você a viver uma vida feliz, e sendo feliz de alta performance em qualquer área da sua vida. Então é isso que eu quero falar aqui hoje. Vamos lá. Eu quero ler com você um texto da Bíblia que se encontra em Juízes capítulo 6, do versículo 11 em diante. Esse texto é muito conhecido. Eu só vou pegar uma referência da Bíblia para você poder entender aquilo que eu estou falando. Também está na Bíblia. Juízes 6, de 11 a 16. Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, o abisrita, e seu filho estava malhando trigo no lagar para salvar os midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: o Senhor é contigo, homem valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isso nos sobreveio? O que é feito de suas maravilhas que os nossos pais contaram, dizendo: não nos fez o Senhor subir do Egito, porém agora o Senhor nos desamparou, nos entregou na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e lhe disse: vai nessa tua força, e você vai livrar Israel da mão dos midianitas. Porventura eu não estou te enviando, eu não te enviei? E ele disse: ai, Senhor meu. O cara estava depressivo. Quem está reparando isso? Ai, Senhor meu, como eu livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, eu sou o menor da casa do meu pai. Sabe o que é isso aqui? Uma coisa que nós falamos quando éramos menores. Sou pequenininho, do tamanho de um botão, carrego papai no bolso, mamãe no coração. É a mesma coisa, só que com outras palavras. Então ele disse: o Senhor lhe disse: porquanto eu hei de ser contigo, tu ferirás aos midianitas como se eles fossem apenas um só homem. O que está acontecendo aqui? Eu tenho uma pessoa tremendamente traumatizada, que cresceu com muitas tragédias na vida, que cresceu tomando pancada. A Bíblia diz lá no início, eu não vou ler, mas diz lá no início do capítulo, que o povo de Deus plantava e os midianitas vinham e colhia. Você sabe por que Deus me trouxe aqui para o marketplace? Porque tudo que Ele está entregando na tua mão, Ele quer que você colha, não o mundo.
Porque tudo aquilo que Deus está entregando na sua mão, de inteligência, de sabedoria, de negócio, de relacionamento, de rede, Deus quer que você aproveite isso. Essas coisas não chegaram na sua mão à toa. Isso desceu do céu para você. Não foi só porque o seu pai construiu ou alguém construiu, não. Deus propiciou um ambiente para que você chegasse até aqui. Agora eu tenho uma coisa para dizer para você. Você não vai perder isso que Deus já te deu até aqui, e você vai construir ainda coisas maiores para frente. Quantos acreditam nisso aqui comigo? Agora eu preciso te dar alguns alertas. E esses alertas estão aqui dentro desse texto. Primeiro, o anjo do Senhor se aproxima de Gideão e ele diz: o Senhor é contigo, varão valoroso. Muitas vezes, como pregadores, a gente deixa isso passar desapercebido, mas a origem do nome Gideão, a raiz do nome Gideão é guerreiro. E a palavra ali, corajoso, tem a mesma raiz de guerreiro. Ou seja, o anjo, que é uma cristofania, isso aqui está até errado aqui, a maneira que foi escrito aqui, o anjo ali está com letra maiúscula, ou seja, é uma das aparições de Cristo na Bíblia do Antigo Testamento. Então quem está aqui com Gideão é o próprio Senhor Jesus, é uma aparição dele. Então ele aparece em forma de anjo, dizendo para Gideão: eu sei quem você é, e eu sei que dentro de você tem um cara corajoso, poderoso, extraordinário, sensacional, incrível. É isso que Deus vai falar aqui para você hoje. É para isso que o Marketplace serve. Para mostrar para você que você é um cara incrível, sensacional, extraordinário, mas que às vezes pode estar travado, como Gideão estava. Mas que às vezes pode estar travado, ou por traumas, ou por problemas da infância, ou por falta de conhecimento, que também trava. Qual o conhecimento que Gideão tinha da vida? Nenhum. Era só de sofrimento que ele havia passado. Você vê que Gideão, o Senhor se apresenta para ele, e o Gideão começa a olhar para trás. Tem pessoas aqui que não conseguem se projetar para o futuro, porque estão olhando para o passado. Eles examinam a história de vida que eles tiveram, e aí eles projetam com aquela tristeza que tem hoje, o futuro como será. O nome disso na psicologia é presentismo psicológico. Você não pode olhar para o futuro com o que você já teve. Você tem que olhar para o futuro como Deus construiu para você. O teu futuro é muito melhor do que o que você já construiu até agora. Então não olhe para trás, olhe para frente. Quem pegou isso aqui? Vai pegando esses códigos que eu estou te dando aí de crescimento. Então vamos lá. Outra coisa importante. Ele diz: eu sou pequeno. Note, a visão dele sobre si mesmo é que ele é pequeno. Minha família não é nada, não significa nada. Eu sou o menor da casa do meu pai. Muitas vezes a gente não cresce porque nós estamos olhando para nós como pequenos, quando na verdade nós somos gigantes em Deus. Porque o meu crescimento e as minhas conquistas não se dão pelo fato daquilo que eu me tornei, mas daquilo que Deus quer fazer na minha vida. Vou repetir. Suas grandes conquistas não virão pelo que você se tornou, mas pelo que Deus quer fazer na sua vida. Quando ele vira para Gideão e diz: eu vou te usar, eu estou te enviando, fui eu que te enviei, pode ir que eu vou te usar. O que é que ele diz para Deus? Ele vira para Deus e diz assim: mas como eu sozinho vou derrotar os midianitas? Talvez Deus tivesse dito para você: ah, coitado, deve ter pensado, ah, coitado, ele está achando que é ele que vai fazer. Guarda isso aqui. As suas maiores conquistas não virão por você, virão por Deus. Você vai se posicionar da forma certa, e Deus vai realizar essas coisas poderosas e incríveis através de você. Agora eu vou entrar na neurociência. Agora eu vou te explicar o que acontece dentro do teu cérebro. Agora eu vou te mostrar por que às vezes a gente trava. Porque eu quero que ao sairmos daqui hoje, todo mundo saia destravado para conquistar Manaus, para conquistar o Brasil, para conquistar o mundo. Aqui terão grandes multinacionais que vão sair daqui de... Vocês não acreditam em palavra profética, não? Então vamos lá.
Muito bem. Não está indo. O que houve? Travou. O que eu faço? Chuto? Não. Volta então para ver se destrava. Se orar, vai? Vai. Ligou de novo? Vai voltar aqui? E aí? Voltou. Não está indo não. Você vai ter que me ajudar então, tá? Deixa na tela e você vai passando para mim, tá bom? Ou se alguém quiser testar aqui, ir testando enquanto eu vou passando. Pega ali, dá para ele vai testando, enquanto isso você vai passando para mim. Bom, o que é isso aí que está na tela? O que é isso aí que está na tela? Um grande cientista foi fazer um trabalho com aranha. E aí, analisando a aranha, ele fez uma pesquisa da seguinte forma: ele pegou uma aranha e arrancou uma perna da aranha. E aí falou para a aranha: anda, aranha. A aranha andou. Depois ele foi e arrancou outra perna e disse: anda, aranha. E assim ele foi fazendo, ele foi arrancando todas as pernas da aranha, até que a aranha ficou com uma perna. Quantas pernas? Uma perna. E aí a aranha com uma perna foi andando numa maior dificuldade. Aí ele foi e arrancou a última perna. E falou: anda, aranha. A aranha não andou. Ele disse mais uma vez: anda, aranha. A aranha não andou. Então ele pegou o relatório dele e preencheu e disse: a aranha sem perna é surda. Nada a ver. Sabe qual é o maior problema que a gente está enfrentando hoje na humanidade? É que a gente está analisando a humanidade de forma errada. A gente teve a capacidade de arrancar da humanidade a coisa mais importante que ela tem, que é a espiritualidade, porque ela é essencialmente espiritual. E está colocando o problema em outra coisa. Está colocando o problema nas emoções, está colocando o problema na sociedade, está colocando o problema no ser humano, está colocando o problema no vírus, está colocando o problema no Lula, está colocando o problema... Está certo que muitas dessas coisas que eu falei aí é problema. Mas é importante você entender que a essência sua, para que você funcione perfeitamente, é a essência espiritual. Quem entendeu o que eu disse? Quando Deus criou as plantas, a Bíblia diz que Ele olhou para a terra e disse: terra, me dê sementes que me gerem plantas. Por isso é que a planta, ela vive na terra. Deus disse para o peixe do mar, para a água do mar: me dê peixe. E aí, dali de dentro saíram os peixes. E aí Deus, quando vai fazer o ser humano, Ele não diz: barro, me dê o ser humano. A Bíblia diz que Ele falou: façamos o homem. Ele tirou o homem dele. É por isso que se eu tirar a planta da terra, ela morre. Se eu tirar o peixe da água, ele morre. Se eu tirar o homem de Deus, ele morre. Porque eu estou arrancando a essência daquilo que é a origem. Então, quando eu pensar em tratar alguém, por isso é que o meu trabalho terapêutico, o meu trabalho de neurocientista com essas pessoas que eu tenho trabalhado, é um trabalho na essência verdadeira, que é a espiritualidade. Você precisa entender. Pode passar aqui mais um. Você é o resultado da formação da sua mente. Por quê? Porque a sua espiritualidade foi construída e elaborada para a sua mente. Deus criou uma coisa chamada consciência para que a sua mente tivesse o filtro espiritual. Então, uma pessoa que quer vencer na vida, ela precisa ter a mentalidade certa. A mentalidade que vai fazer ela vencedora, a mentalidade que vai fazer ela conquistadora. Se ela tiver uma mentalidade de Gideão, antes da transformação, ela não chega a lugar nenhum. Porque ela vai culpar os outros, ela vai culpar Deus. Gideão culpou Deus do problema dele.
Então nós não vamos culpar nossos pais, nós não vamos culpar Deus, nós não vamos culpar o trauma, nós não vamos culpar o que eu passei. Nós vamos aprender a virar a página e saber conquistar coisas lá na frente. Mas para isso eu preciso aprender que toda conquista vem na maneira com que eu conduzo essa caixinha aqui chamada mente. Pode passar. Conseguiu? Opa. Muito bem, vou ver se está passando aqui. Tá. Quando a gente fala mente, essa é a diferença entre emoções e mente. Emoção é reação. Se você for uma pessoa emocional, isso significa que você vai ser uma pessoa que vai reagir a tudo que acontece com você. Mas você não foi criado por Deus para reagir a nada. Você foi criado por Deus para viver por um propósito. E propósito não é reagir, propósito é construir. Quem entendeu o que eu disse? Quem anda por um propósito, anda numa direção. Pastor, isso se aplica em qualquer lugar? Sim. Isso se aplica na vida pessoal, isso se aplica na empresa. A empresa tem um espírito. Vou repetir. A empresa tem um espírito. Se esse espírito da empresa estiver vivendo essencialmente daquilo que ele é, ou seja, espiritual, o que a empresa vai viver? Ela vai viver do seu propósito, ela vai viver das suas crenças, ela vai viver dos seus valores. Mas uma empresa emocional, ela vive das reações do mercado, ela vai reagir àquilo que o mercado está fazendo. Então você sempre vai andar na direção do mercado. E eu não conheço nenhuma empresa que conquistou o market share, que conquistou o primeiro lugar, que conquistou a proeminência, que ela não tenha inventado o mercado ou reinventado o mercado. Ela saiu da caixinha porque era espiritual. Enquanto a maioria dos outros estão reagindo e atendendo a uma necessidade dos competidores. Reações a fatos, situações e pessoas, acompanhadas de reações orgânicas instantâneas, dirigidas para o exterior, dimensão, comunidade, intensidade e brevidade. Emoção são coisas breves. Mas se eu quero construir uma coisa grande, se eu quero construir uma coisa poderosa, seja para mim ou para minha empresa ou para o meu negócio, eu não posso ser emocional. Eu tenho que ser espiritual. E espiritual flui pela mente da gente. Por isso é que Paulo diz em Romanos 12, versículo 1 e 2, rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, apresentem os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ele está falando, entregue sua mente a Deus. E não vos conformeis a esse mundo, ou seja, não seja igual a todo mundo, isso aqui é negócio. Paulo não está falando, Paulo está falando não só das questões religiosas, Paulo está falando de como o crente tem que se portar na vida. E o que ele está dizendo? Não seja igual aos outros, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, ou do vosso entendimento, para que você possa experimentar qual seja a perfeita, boa e agradável vontade de Deus. Ou seja, a vida plena que Jesus disse em João 10:10, que veio ao mundo para te dar, Paulo disse aqui que só existe se você estiver fluindo pela sua mente a essência espiritual de Deus, não vivendo conforme o mundo. O que é conforme o mundo? O mundo vive para reagir. Resultado de predisposição, afetos e experiências emocionais, reações orgânicas que perduram ao longo do tempo. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para fazer além daquilo que eu peço, além daquilo que... Isso aqui é construir com fé e sentimento o lugar para onde eu estou indo. Não depende se eu vou acordar bem ou mal, se eu estou doente ou não, se eu teve que demitir uma pessoa na empresa ou não, se eu perdi uma venda ou não. O meu negócio não funciona no dia a dia, o meu negócio funciona num planejamento que acontece a partir da minha espiritualidade, a partir de como eu enxergo as coisas. Tudo isso é diferente. Eu dirijo isso para o interior. O que é o interior? O interior é a minha essência. São dimensões particulares. A suavidade nisso e a durabilidade. É triste você ver pessoas indo trabalhar e elas gastam a vida no trabalho. O trabalho não tem prazer para elas. Elas vão para lá com um peso violento, com uma carga violenta, porque fazem do trabalho uma reação emocional e não, na verdade, a suavidade de saber que aquele lugar é um presente que Deus te deu. A tua empresa, o teu negócio, a tua inteligência é um presente que Deus te deu.
Curta esse presente, viva esse presente, e esse presente vai te enriquecer, e esse presente vai te prosperar, e esse presente veio do céu para você, e você tem que saber usufruir disso. Muita gente acha que a grande sacada do negócio é saber equilibrar razão e emoção. Mas eu tenho uma notícia para você: a ciência da neurociência já determinou e já explicou que isso aqui não existe. Não existe uma pessoa só emocional ou uma pessoa só racional. Porque para eu raciocinar, eu tenho que ter emoção. E para eu ser emocional, eu preciso pensar. Ninguém é emocional sem pensar, isso não existe. Então esse negócio de, você é mais isso aqui ou você é mais aquilo, isso não existe, estamos integrados. Então quando eu falo de espiritualidade, eu estou falando em controlar, em fazer isso aqui funcionar, tanto as minhas emoções, quanto os meus pensamentos ou a minha razão. Faz sentido para você isso? Muito bem. Eu não vou ler isso aqui não, porque vai demorar e eu quero avançar um pouquinho. Eu quero que você olhe para isso aqui, por favor. Até os 9 meses, uma criança desenvolve o seu cérebro até 400 gramas. Nosso cérebro, até 9 meses. Ou seja, eu nasci, saí da barriga da mamãe com 400 gramas. Você vai crescendo e até os 4 anos, isso aí até os 4 ou 5 anos, você alcança 1.200 gramas de cérebro. E a diferença entre os 4 anos de idade e a idade adulta é de apenas 200 gramas. O que isso aqui significa? Significa que a grande estrutura neural aconteceu na formação desde que você nasceu até os seus 4 anos de idade. Tudo o que aconteceu nesse período estruturou o que você é. Suas preferências de forma de pensar, de forma de reagir, de forma de dar respostas para o mundo exterior. Aqui vai estruturar a sua maneira de se relacionar com pessoas. Se você gosta de abraçar ou não. Aqui já começam as preferências da personalidade. A personalidade só vai se completar muito mais tarde. Mas aqui a estrutura neural, ela já está pronta. Faltando muito pouco. Por isso é que as grandes pesquisas, eu vou mostrar uma delas aqui agora, que mostram que o que acontece na infância acaba afetando muito aquilo que nós somos. É que se torna importante você voltar os seus olhos um pouco para a infância, para entender isso. E o que eu vou te dar aqui não é para te assustar, te botar medo, nada disso. É só para dizer o seguinte: talvez coisas que você esteja passando aqui agora, não é sua culpa. Porque tem pessoas que estão aqui culpadas de coisas que aconteceram ontem. Eu estou travado porque eu no outro dia briguei, claro, não sei com o que. A gente pega tudo que aconteceu agora e acha que tudo foi construído agora. Não, muita coisa foi construída lá atrás. Eu quero que você veja isso aqui, vamos lá. Uma pesquisadora, a doutora Vanessa Fiorese, fez uma pesquisa ali, ela é de Ribeirão Preto. Conhece Ribeirão Preto? Conhece? Ribeirão Preto, da USP, Universidade USP. Essa doutora trabalhou com crianças, ela fez pesquisa com crianças. E ela descobriu que crianças que nessa fase aí, até 4 anos, 5 anos, e aqui ela levou até um pouquinho mais, tá certo? Até uns 9 anos de idade, ela levou um pouquinho mais, que tiveram percepção de menos-valia, ou seja, criança que olhava para o lado e dizia, eu sou inferior ao outro. A gente viu isso na vida de Gideão, né? Quando a gente lê o texto, estava lá, Gideão achando, eu sou o menor da casa do meu pai, minha família é a mais pobre em Manassés. Estupro físico e moral. O que é o estupro físico e moral? Os midianitas subiam, saqueavam eles, ou seja, vocês não têm o direito de comer aquilo que vocês plantaram. Isso é uma agressão moral. O estupro não é só sexual. Você tem estupros morais. Quando você vira para uma criança e diz, você não merece a comida que come. Isso é um estupro moral. Crianças que passaram por isso, não pode falar, não vai contar nada, não vai dizer nada. E aí a criança sofreu, passou por abusos, desastres naturais.
Aqui eu ponho em desastres naturais outros tipos de desastre, como acidente de carro ou coisas desse tipo. Então, crianças que vivenciaram acidentes assim do nada. Por exemplo, outra coisa que se encaixa aqui. A família tinha dinheiro e de repente perdeu tudo. Isso aconteceu na pandemia. Muitas crianças serão marcadas por verem seus pais, que tinham um carro lindão, agora tem que andar de ônibus. Estava numa escola boa, teve que sair porque agora não pode pagar. Várias coisas marcam a criança na sua infância. E também presenciar violência, seja doméstica, seja dentro de casa, pai com mãe e tal, com a própria criança, ou na rua que está. Não sei se aqui tem violência. Lá no Rio a gente tem essas brigas assim, né, na rua e tal, mas violência. Muito bem. O que é interessante é o seguinte: se a questão foi percepção de menos-valia e estupro, o que gera na criança, ou na mente da criança? Ansiedade generalizada. E aí, essa ansiedade vai para a fase adulta. Então a estrutura foi criada, e aí você tem um adulto com ansiedade generalizada. Ele é ansioso por tudo. E aí, gente, o cara aceita Jesus, ele vem para a igreja. Isso aqui acaba? Não. A estrutura está lá. Para que isso aqui termine, nós temos que saber trabalhar até os fatores bíblicos e as crenças, e aí aqui eu vou explicar aqui um pouquinho sobre isso, para você poder virar esse jogo. Quer dizer, não estou dizendo que isso aqui é permanente. Eu estou dizendo que há um dano neural, o dano é físico. Então o cara aceita Jesus aqui, o cérebro dele não muda da noite para o dia. Eu vou ter que trabalhar esse cérebro, reconstruir. É muita neuroplasticidade que vai ter que acontecer aqui. É muita mudança dos caminhos do cérebro. Não é aceitou a Jesus, buf, agora não tenho mais nada disso. Então isso aqui tá. Desastres naturais, presenciar violência, transtorno de estresse pós-traumático. Pessoas que quando têm um estresse, elas quase surtam. Você conhece pessoas assim que ficam nervosas com muita facilidade? Levanta a mão assim. Não, não aponta, não aponta. Você não precisava fazer assim para ele. Né? Quantos conhecem aqui? Quantos conhecem? Quantos diriam que tem um negócio desse? Ai, pastor, eu acho que eu estouro à toa. Levanta a mão assim. Isso. Então, olha só. Transtorno de estresse pós-traumático. Vamos lá, não vou nem dar os sintomas todos. Agora, isso aqui que me assusta. Eu fui olhar o número de todas as pessoas que passaram por pelo menos uma dessas coisas aqui, e o que ela descobriu é o seguinte: apenas 25% não passaram por isso. Ou seja, a cada 100 pessoas, que a gente tem muito mais que 100 aqui, a cada 100 pessoas que estiverem aqui, 25 só não passaram, 75 passaram. Então a grande maioria daqui estão vivendo isso aqui, estão passando por isso aqui. O que isso causa na vida de uma pessoa? Aquilo que você viu em Gideão, e eu vou esclarecer mais para você. Hipervigilância e ansiedade. Ele estava com tanta hipervigilância. Sabe, hipervigilância é aquela coisa que você acha que tem um problema em tudo que é lugar. Conhece alguém assim? Ai meu Deus, tu viu aquilo ali? Passou um negócio ali, meu Deus, eu acho que tem alguma coisa errada ali. Tu viu? Eu acho que sacudiu ali, sacudiu a cortina, aquilo parece um demônio. Será que foi um demônio que passou ali, Jesus? Ai, não sei o que. No dia eu estava em casa, o rapaz do lado começou a estourar pipoca. Um colega meu que estava lá em casa pulou no chão. Eu falei, que é isso, rapaz? Era pipoca que estava estourando e achando que era tiro. Então a pessoa, e no Rio de Janeiro não tem esse negócio. Então assim, hipervigilância, ansiedade. Você conhece alguém assim, você se identifica com isso aqui, não? O cara está lendo um negócio, está ali, a unha dele toda arrebentada, toda estourada. Ansiedade, hipervigilância. Está sempre achando que alguma coisa ruim vai acontecer. O que acontece com o cérebro de uma pessoa quando ela passa por essas coisas? Primeira coisa, há uma mudança na estrutura do teu cérebro. Então, a sua ínsula, ou córtex insular, que é um lugar que fica mais ou menos nessa altura aqui assim, ela é chamada de material meal, eu material, é a sua identidade.
Então, quando você passa por uma coisa desse tipo, o que acontece é que o córtex insular fica diminuído. E o que na verdade então diminui? A sua identidade. E eu vou mostrar para você qual é o prejuízo que isso causa. Quando uma pessoa tem uma identidade pobre, uma identidade reduzida, quando ela não tem percepção de quem de fato ela é. Como eu disse para vocês, no meu trabalho com atletas, no meu trabalho com empresários e tudo, a primeira coisa que eu faço é reconstruir a identidade deles. Às vezes eles chegam para jogar num time, foram contratados por milhões, chega para jogar num time, e aí ele não joga aquilo que teria que jogar, a torcida então começa a pegar no pé do cara, e aí a cabeça dele fala assim: eu fui contratado, mas eu não sou tão bom quanto eles precisam. Ele diminui-se, porque ele não vê a coisa acontecer. Quando na verdade o problema não está aí, o problema está lá nas emoções dele. Porque a sua identidade, ela não comporta aquilo que ele deveria acreditar. E eu vou falar um pouquinho sobre isso já já. Vamos avançar aqui um pouquinho. Outra coisa que acontece, quando você tem problemas emocionais, você tem um padrão de inconstância, fragilidade e instabilidade. Você começa uma coisa e para. Você não consegue nunca ler um livro até o final. Até jornal, você começa a ler, para no meio da notícia. Padrões de instabilidade, inconstância. Começa a estudar uma coisa, acho que eu vou para a faculdade nisso aqui. Ah, não, acho que não é essa faculdade que eu quero, não, é outra. Eu começo a estudar, não, eu acho que eu vou ser isso aqui quando crescer. Aí você cresce, não é isso aqui que eu quero, não. Então, padrões de instabilidade, fragilidade, sinais de fragilidade, qualquer coisa te fragiliza. Qualquer coisa que te fala, te arrebenta. Tem pessoas que têm medo até de conversar contigo, porque tudo que fala com você, você, sabe, fica magoado, machucado, ferido. É o que hoje a gente chama de mimimi, isso mesmo, mimizento. Instabilidade, hoje está bem, amanhã está ruim, um dia está super bem, um dia está pulando no salto, no outro dia está, eu estou em depressão, estou arrebentado. Pesquisa na Universidade de Münster, na Alemanha, revela numa amostragem de 110 pacientes que 75 deles tiveram recaídas com o tratamento. Pessoas que mesmo você tratando, elas recaem de novo no problema. A gente vê isso acontecer dentro da igreja. Pessoas entram, se convertem, estão aqui, mas num primeiro trauma, num primeiro problema emocional, ela sai da igreja. E às vezes o pastor está achando que o problema foi a igreja. O problema foi a gente que não soube cuidar. Mas na verdade ela tem um problema emocional que não tratou. Por isso que eu dou glória a Deus dos pastores estarem trabalhando problemas psicológicos, né, contratando às vezes psicólogas, pegando ajuda de psicólogas para ajudar em atendimentos psicológicos nas igrejas. Isso aqui é importante. A gente soma as duas coisas. Vamos lá. E outra coisa que acontece é uma coisa chamada metilação genética. Isso aqui ainda é pior ainda. Quando o trauma é intenso, como no caso de uma tragédia, de um abuso sexual, o que acontece? Nós temos receptores no hipocampo. O hipocampo é a área da memória recente. Quem está aprendendo coisa nova aqui? Levanta a mão assim para eu ver. Então, isso que você está aprendendo novo está entrando na sua memória recente. Sua memória recente é o hipocampo. Entra ali e quando você vai dormir, existe um período de um sono chamado sono REM. Quem já ouviu falar aqui em sono REM? Vem de Rapid Eye Movement, ou movimento rápido dos olhos. Nesse momento em que você está revirando os olhinhos de madrugada, que existem dois momentos, o outro não tem nada a ver com isso aqui que a gente está falando, mas tem esse daqui também, que você revira os olhinhos, e esse revirar dos olhinhos é registro de informação na memória. Esse registro de informação na memória é o que você aprendeu hoje, que de madrugada será colocado, organizado no teu cérebro. É por isso que a Bíblia diz que Deus alimenta os seus santos enquanto dormem. O que é alimentar aí? Não é dar comidinha não, é memória. Ele está dando informação, ele está consolidando o conhecimento. Nessa área do hipocampo, existem receptores glucocorticais.
Por que está no hipocampo? Porque tem que ser com as coisas do agora, do que está acontecendo agora. Então o cara está andando numa savana. De repente apareceu na frente dele um leão. O que a emoção dele vai dizer quando ver o leão? Me ajuda aí. Por que vai dizer corre? Porque tu vai morrer. Tu tem que correr, porque ele sabe que ele é mais fraco que o leão. Ele sabe, né, que o leão não tem aquela, né, isso aí não vou comer hoje não, vou deixar para amanhã. Não, ele vai comer. Então, ele precisa correr. No momento em que ele vê aquele negócio ali, e ele olha, e ele percebe que não é um leão, que é na verdade um gatinho, o que acontece com ele imediatamente? Graças a Deus. Mas você acha que o coração dele desacelera rápido? O que está acontecendo dentro do corpo dele? Receptores glucocorticais na área do hipocampo vai pegar o cortisol, que é o estresse que foi gerado, a adrenalina, e vai eliminar, ele vai recepcionar e diluir. Aí em 1, 2 minutos o menino se acalma, sabendo que não vai ter nenhum leão para comer ele. Agora, quando na infância ele passa por uma tragédia daquelas, o que acontece com esses receptores, cuja responsabilidade é nos acalmar de forma mais rápida, diluir o nosso estresse? É que eles ficam inibidos, ou seja, eles perdem, por isso a gente chama de metilados. Acontece uma metilação, aquilo é neutralizado. É por isso que pessoas, quando se assustam, elas ficam nervosas o dia inteiro. Aconteceu um negócio no trabalho, ela fica o mês inteiro estressada. Brigou com o marido, fechou a porta durante 3 meses. Vai se entender por quê? Porque talvez tenha metilação genética. Quem entendeu o que eu disse? Então, muitas vezes, aquilo que você está vendo na pessoa tem a ver com um problema químico, tem a ver com um problema genético nela. Muito bem. Eu vou pular isso aqui, que é a explicação, e vou te jogar direto aqui. Quando nós temos uma resposta que nos leva para a ansiedade, qual é a tendência dessa ansiedade? É que a ansiedade te deixa nervoso e você se torna mais agressivo com as pessoas. Como a agressividade não resolve, o que acontece com o teu cérebro? Te joga numa passividade. E aí você entra numa coisa chamada subordinação. Você se subordina ao problema que você está vivendo. Por isso tem pessoas aqui nesse momento no auditório que talvez esteja subordinada à situação que viveu. Eu não consegui vencer nessa área, então eu não vou tocar adiante, porque a minha ansiedade me lançou numa subordinação. É como se o seu cérebro dissesse: não tenta mais não, que você não vai conseguir. É por isso que a gente pensa muitas vezes: ele não vai mudar, ela não vai vencer, essa empresa não vai dar certo, esse negócio não vai para frente. E isso trava a mente da gente para conquistar coisas maiores. Muito bem. E a tendência é levar você para a depressão depois da subordinação. Isso tudo acontece por causa disso aqui. Evento causador de uma reação emocional, como o leão que apareceu, entra pelo sistema nervoso central. O sistema nervoso central dispara 3 sinais ao mesmo tempo: músculo, sistema nervoso autônomo e sistema endócrino. Para que o músculo recebe informação? Porque se tiver que correr, o músculo tem que estar preparado. Pegou? Por que o sistema nervoso recebe a informação primeiro também? Porque o sinal dispara junto. Porque o sistema nervoso é aquele que diz: vai morrer? Então eu preciso ligar o fight or fly, ou que é o luta ou fuga. É gatinho? Então eu preciso relaxar o ser humano, que a gente chama de rest and digest. Ele vai, é como se estivesse comendo e digerindo a comida. Relaxa, sabe aquele soninho depois da comida? É mais ou menos isso. Então, ou ele te joga para o soninho depois da comida, ou ele te joga para o sai correndo que vai morrer. E o sistema endócrino é quem fica responsável para
jogar a química, né? É ele que vai jogar ali a adrenalina, é ele que vai jogar a dopamina para acalmar, é ele que vai dizer qual é o hormônio que vai ser jogado aqui. Bom, mas quando o sinal vem para eles, eles não agem automaticamente, rápido, eles não saem fazendo qualquer coisa, eles são obedientes ao Criador. Diga comigo, obedientes ao Criador. E o Criador deles, que foi Deus, manda que eles busquem respostas endócrinas de novo no sistema nervoso central. Ele pede para que se busque quais são as manifestações fisiológicas no sistema nervoso central. E os músculos só vão dizer qual o comportamento eles vão adotar depois que ouvir uma área do sistema nervoso central. Que área é essa? Aquela primeira que eu falei, chamada córtex insular, ou seja, a sua identidade. Em outras palavras, o seu corpo só age mediante a identidade. Por isso sua identidade é tudo. Por isso a maneira como você se vê, a maneira como você se enxerga, a forma como você é construído, faz toda a diferença. Pastor, e o que é identidade? Na neurociência, identidade é mais do que a minha crença do que eu sou. Porque o meu cérebro, ele tem a capacidade de reconhecer até ao que eu pertenço. Por exemplo, você sabia que se alguém arrancasse o meu braço aqui, e eu não morresse, né? Tirou o meu braço, bum. Isso acontece quando você amputa um braço, ou amputa uma perna. Quando eu acordar, eu com saúde, e ninguém me fala nada, o meu cérebro não vai reconhecer que eu perdi o braço. Ele vai tentar pegar a coisa com o cotoquinho que ficou aqui. Ele vai tentar pisar com a perna que ele não tem. Por quê? Porque para ele, na identidade dele, a perna faz parte do que ele é. E o mais incrível é que, se você chegar para um tenista, mandar ele fechar os olhos, abrir os braços, e você falar para ele assim: eu vou contar até 3, e você coloque a mão na metade do seu braço, 1, 2, 3. Eu e você colocaríamos aqui. O tenista vai botar aqui. Por quê? Porque a raquete é a extensão do braço dele. A neurociência já percebeu que a minha família é a extensão de mim, que a minha igreja é a extensão de mim, que a minha casa é a extensão de mim. Quando uma dessas coisas são afetadas, a minha identidade é afetada. Por que eu vim aqui, me senti muito bem, dei presente para vocês, me alegrei, disse aqui que estava sendo honrado? Por quê? Eu entrei aqui e me senti em casa, porque eu estou na minha igreja. Quem entendeu o que eu disse? Isso é identidade. Isso é identidade. Quando você entende isso, você toma conta, porque você sabe o que te afeta e o que não te afeta. Pegou isso ou não? Ok. Vamos avançar mais. Quantos minutos eu tenho para eu entender aqui o negócio? 1 minuto? Tá bom, vamos lá. Aonde é que está a identidade aqui no cérebro? Está aqui, ó. Córtex insular. Esse aqui é o seu cérebro. Fala aí para a pessoa do lado, fala assim: teu cérebro é bonito, hein? Né? Olha que bonitão aqui, ó. A ínsula está aqui. Aliás, eu tenho um negócio mais bonito aqui para mexer, né? Cadê? A ínsula está aqui, né? Aí eu tenho uma outra área aqui que se chama giro singular anterior, ou anterior cingulate cortex, esse daqui. Para que esse cara serve e ele fica do lado da identidade? É porque ele é aquela chavinha, né? Que a gente vira uma coisa ou outra. Ele é a chavinha, é o switch. Então, quando eu tenho uma identidade bem definida, ele vai determinar, a identidade vai determinar o que o anterior cingulate cortex vai fazer. Você sabia que ele é a área responsável pela dor? Ele é a área responsável pela dor. Você sabia que ele era responsável pelo enjoo, pelo vômito? Por quê? Porque a identidade, quando olha uma coisa e aquilo agride os meus valores, eu vomito.
Pegou isso, não? Então tudo que agride a minha identidade, tudo que afeta a maneira como eu me enxergo, direciona o meu comportamento. E por que direciona? Porque o córtex vai dizer o que vai acontecer. Ele está ligado automaticamente ao córtex pré-frontal, aonde está a sua espiritualidade, não é só a racionalidade. Fé está aqui. Eu vou mostrar isso mais adiante. Mas fé está aqui, confiança está aqui, gratidão está aqui, oração está aqui. Tudo que é fé está aqui. E toda emoção, que é apenas uma reação, está onde? Está aqui no amarelinho. Então ele vai dizer, vem para cá ou vem para cá. Reage, grita, sai correndo, pula. Ou então, Deus vai operar como Ele tem que operar. Pegou? E quem definiu isso? A minha identidade. Então a maneira como eu me enxergo vai dizer se eu vou andar espiritual ou se eu vou andar reagindo emocionalmente igual um animal, que é assim que o animal faz. Ele age pelo instinto, pela emoção. Certo? Então vamos. O que aconteceu com Gideão quando o anjo apareceu na frente dele? Ele nem percebeu que era anjo. Se sou eu, estava tirando selfie já. Não é? Um anjo na minha frente, meu Deus, um anjo. E olha que não era um anjo qualquer, era um anjo com letra maiúscula, era uma cristofania. Era a presença de Jesus ali. Ele não percebeu isso. Ele ficou reclamando com o anjo, murmurando com o anjo. Muitas pessoas perdem a sua essência espiritual quando elas têm a sua identidade distorcida. O que mais? Vamos avançar aqui, vou pular esse texto. Pessoas que têm identidade distorcida, está só olhando para o passado. Ela não consegue olhar para frente. Eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para fazer além daquilo que pedimos ou pensamos. Olha para Paulo, Paulo não olha para trás, ele não fala nada para trás, ele só fala para frente. E tem um texto que ele chega a dizer, esquecendo-me das coisas que para trás ficam, avançando para as que estão diante de mim, prossigo para o meu alvo pelo prêmio da soberana vocação de Deus que está em Cristo Jesus. Ele tem um alvo, ele tem uma meta, ele quer agradar ao rei dele, não olha para trás. O que passou, passou, o que foi, foi. Faz sentido? Então pessoas com identidade distorcida, que pode ter vindo desde a infância isso, ou na construção do caminho, não olha para trás. Pessoas que têm identidade distorcida não têm sentimento de abandono como Gideão teve. Pessoas com identidade distorcida não sofrem do maior mal que nós estamos sofrendo hoje. Por causa da internet. Por causa desse jeito que o mundo está se colocando a nível de comportamento, nós estamos cada vez mais isolados. Cada vez mais isolados. Você sabe qual é uma das coisas que mais matam no mundo? A solidão. Ela mata muito mais do que obesidade e alcoolismo, do que poluição, do que o fumo, tabagismo. Ela é mais mortal. Uma pesquisa feita pela Universidade Brigham Young nos Estados Unidos avaliaram um estilo de vida de 3 milhões de pessoas, não foi meia dúzia, 3 milhões de pessoas, com menos de 65 anos, e identificaram que a solidão aumentou 32% o risco de morrer prematuramente. 32% é muito alto quando a gente fala de morte. Isso é maior do que o índice de cigarro, álcool e obesidade. Depois eu vou mostrar para você a solução disso tudo, porque eu só estou falando de problema, né? Você reparou isso, né? Só estou destruindo você, jogando você para baixo. Calma que não vai mudar isso aí. Muito bem. Eu tenho uma frase que eu gosto, eu digo que essa é frase de Instagram, né? Quero que você bota no Instagram. Essa frase é importante você guardar ela. Nós somos a essência das nossas convicções. Então, o que eu sou? Eu sou aquilo que eu acredito de mim mesmo. Eu sou aquilo que eu acredito. E aí, as minhas atitudes acabam sendo o resultado de todas as ideias que eu coloquei para dentro. Agora eu vou piorar isso para você, ou melhor, melhorar. Se você é
a essência das suas convicções, você só vai chegar aonde você já se viu. Você pegou isso? Você só vai chegar, a sua empresa só vai chegar, essa igreja só vai chegar aonde a gente já se viu. Faz sentido, né? A Bíblia dizer que o justo vive pela... É isso. A identidade nos diminui. Crenças limitantes se estabilizam dentro da gente, porque eu não sei quem eu sou. Como eu não sei quem eu sou, qualquer besteira me define. Vê se alguma dessas frases aqui é familiar para você. Família só dá dor de cabeça, gente. Eu não tenho sorte. Eu tenho medo de falhar. Não dá tempo, não tenho tempo para nada. Quem já falou isso? Não tenho tempo para nada. Quando você fala não tenho tempo para nada, sabe o que acontece? O teu cérebro não te dá ânimo para mais nada, porque você não tem tempo. Então ele tira o ânimo de você. Aí você está depressivo e não sabe por quê. Está procurando remédio. Tem um Vivans aí não para tomar? Tem um Vivans para tomar? É só você parar de falar besteira. Ou de pensar besteira, não precisa de Vivans. É só parar de pensar besteira e falar besteira. Então, muitas dessas crenças aqui estão mexendo no teu cérebro, na sua forma de pensar. Então vamos lá. Você vai viver um egocentrismo quando a sua identidade estiver distorcida. Você vai olhar só para você. Como é que a gente vai vencer? Eu sou o menor da casa do meu pai. Deus está falando, caramba, eu chamo o cara para mudar o mundo e ele está dizendo que ele não vai conseguir. Como se ele fosse mudar o mundo sozinho. Ele tirou Deus e ele que está querendo fazer as coisas sem Deus, né? Bom, necessidade de validação, eu vou pular isso aqui. E outra coisa, ausência de estratégia. Essa é uma das últimas. Toda pessoa que eu conheço, que tem problemas emocionais, que tem uma identidade distorcida, ela não tem estratégia para a vida. E quem não tem estratégia para a vida, não tem estratégia para a empresa, não tem estratégia para os negócios, não consegue chegar a lugar nenhum. Bom, chega de falar de problema. Você quer tirar uma foto? Tira agora. Porque aqui tem um resumo de tudo que eu falei. Identidade distorcida é perda de percepção, foco no passado, sentimento de abandono, fatalismo, pequenez, egocentrismo, necessidade de validação e ausência de estratégia. Tirou? Bom, qual é a resposta para isso? Jesus olha para a gente e diz assim, esse povo está com problema lá embaixo, eu vou lá na terra. Aí o que ele diz que é o trabalho dele? O diabo veio para roubar, matar e destruir, mas eu vim para que você tenha, e a tenha com? O que é vida abundante? Vida plena. É ter sucesso naquilo que você faz, e mais que sucesso, felicidade. Então felicidade é uma promessa para você. Trabalhei como pastor durante muitos anos. Todo o gabinete que eu fazia, os assuntos eram sempre os mesmos. Quero ser feliz, quero ter sucesso. Ponto. E aí eu dizia, você veio no lugar certo, porque Jesus prometeu isso aí mesmo. Agora é o seguinte, para você ter isso aí, você tem que entender algo muito importante do seu cérebro. E aí eu vou pular aqui para isso aqui. Eu disse que aqui na frente no cérebro fica a sua espiritualidade. E eu disse lá no início que felicidade, eu vou terminar aqui, tá bom? Felicidade tem a ver com um hormônio no cérebro. Felicidade é uma química no cérebro. Felicidade é dopamina, serotonina. A dopamina, que a gente chama de felicidade, ou do bem-estar, aqui é o caminho, desculpa eu não ter traduzido isso aqui, tá? Aqui é o caminho da dopamina no cérebro. Ela nasce aqui no núcleo ventral, no núcleo acumbente, no núcleo ventral, e ela é enviada para duas áreas. Para a área que vai equilibrar, que é o striatum, que vai equilibrar emoções e razão, aquilo que eu falei que não existe, né? Porque está no meio ali já equilibrado. Mas note,
em nenhum outro lugar do cérebro você viu o caminho da dopamina atingir. Não está no que você vê, não está no que você escuta, não está no que você enxerga, mas ele vai direto para uma área. Qual área? A área da sua espiritualidade. Então preste atenção, a felicidade produzida no cérebro vai direto para o seu córtex pré-frontal. E o que você tem no córtex pré-frontal? A sua espiritualidade. Em outras palavras, não existe pessoa feliz que não seja espiritual. Quem pegou isso? O que a felicidade faz? Ela te motiva todos os dias. Ela gera prazer, aquela sensação de que, eu tô feliz, eu tô bem. A euforia que você precisa para viver todos os dias. Motor fino, essa função motor fina, que é aquilo que o jogador precisa, que é aquilo que você empresário precisa, você pastor precisa disso, você precisa pregar com excelência, você precisa fazer tudo com excelência. Só a felicidade gera excelência. A compulsão, essa compulsão aqui é aquela coisa de ser obstinado pelos seus alvos. Eu boto um alvo, começo a perseguir, daqui a pouco eu desanimo. Não, quem é feliz vai até o final com o seu alvo. Pode estar tomando pancada, mas ele não desiste, ele vai em frente, ele vai até o fim, porque é feliz por causa daquilo ali. A felicidade faz você ser perseverante. O que é ser perseverante? Você toma pancada, mas levanta. Você toma pancada, mas levanta. Ninguém vai te deixar lá embaixo. Você vai conseguir ir até o final. Então note, tudo o que você precisa para ser feliz está na sua espiritualidade. Olha o que tem no córtex pré-frontal, também chamado de Brodmann 9 ou Brodmann 10. Olha para cá. Lá estão os teus sonhos, a tua confiança, a tua fé, tua gratidão, tua compaixão, teu perdão, tua oração e tua meditação. Tudo está no mesmo lugar. Se você praticar todas essas coisas aqui, você está curando tudo aquilo que eu falei lá para trás. Eu vou repetir. Todos aqueles traumas que eu disse, que você se identificou, que você falou, caramba, eu tenho esse negócio aí, estou ferrado. Você estava diminuindo, quase entrando para debaixo da mesa. Agora eu estou te dando aqui a solução. Sonhe mais, confie mais, tenha mais fé, seja mais grato, vive em compaixão, perdoe as pessoas, ore mais e medite mais na palavra de Deus.